Então, está uma lógica muito simples. Você não pode continuar pegando dinheiro emprestado indefinidamente, emitindo trilhões em títulos para reduzir as taxas de juros. Isso não é uma estratégia, é simplesmente desespero. E aqui está o quão ridículas as coisas ficaram no Japão. Para a maioria dos títulos de 0 a 10 anos, o Banco Central está segurando mais de 50% de toda a dívida pendente. No total, o Banco do Japão possui quase 600 trilhões de ienes em títulos do governo japonês, e isso é para gastar trilhões de dólares para suprimir as taxas de juros. Metade de todo o mercado está em uma zona crepuscular. O problema com a engenharia financeira é que ela nunca funciona a longo prazo. Sim, você pode suprimir as taxas, mas isso virá às custas da moeda e, finalmente, o Bojota está admitindo que o colapso do iene é um problema. O novo chefe de câmbio acabou de fazer uma admissão dolorosa, o que é um grande problema para um banqueiro central. Os deméritos da desvalorização do iene estão se tornando mais perceptíveis. Ele não pode mais ignorar a verdadeira crise que o Japão enfrenta, que é a destruição da base de consumidores. As pessoas simplesmente não conseguem gastar dinheiro e estão cortando gastos em todos os lugares. Este gráfico nos mostra os efeitos de uma moeda em colapso. Os salários nominais em preto estão subindo com aumentos de 1 a 3% em média, e isso parece bom, as pessoas parecem estar ganhando mais, mas os ganhos reais em azul são negativos. Então, se seu salário é pago em ienes, você está perdendo poder de compra cada mês. Você não está motivado a gastar e consumir, e devido à queda do iene, as importações críticas estão disparando. Seu dinheiro está sendo canalizado para alimentos e utilidades, as necessidades básicas. O argumento para um iene mais fraco costumava ser para exportação, que uma moeda mais fraca é boa para vender para o mundo. Mas isso é realmente o caso? Não vamos esquecer que o Japão não é rico em recursos naturais, eles não têm grandes reservas de riqueza mineral como a China ou a Rússia. A energia precisa ser importada, assim como todos os metais, como aço e cobre. E os últimos dados nos dizem que um iene mais fraco está paralisando as indústrias do Japão. A produção fabril em junho caiu novamente 3,6%, e isso é uma grande queda considerando que o iene caiu muito durante o mesmo mês. Isso é evidência de que uma moeda mais fraca não necessariamente torna suas exportações mais competitivas. Não é uma causalidade. Você não está construindo melhores cadeias de suprimentos, está apenas reduzindo o custo de produção. Um iene em colapso apenas torna seus bens intermediários mais caros. Pergunte à Toyota, o maior fabricante de automóveis do Japão, que está caindo. A produção global caiu 13,3% em junho, caindo pelo 5º mês consecutivo, e claramente o iene mais fraco não está ajudando as exportações a dispararem. Existem considerações mais importantes, como cadeias de suprimentos. Por causa dessa percepção, o Bojota sinalizou que vai mudar de rumo. Eles ficaram sem opções e estamos nos encaminhando para mais intervenções. Apesar de ter uma montanha de dívidas, o Japão está assumindo uma grande aposta. Eles oficialmente aumentaram as taxas de juros para 0,25%. É o segundo aumento desde 2007. Além disso, o Bojota reduzirá suas compras de títulos até março de 2026 para apenas 3 trilhões, uma queda de 50% em relação aos níveis atuais. E isso é bastante simbólico. O Japão acabou de se render à inflação mais alta. Eles admitiram a derrota. Eles não podem mais esperar o Federal Reserve. Mas isso reverterá completamente o colapso do iene? Provavelmente não, porque existem outros fundamentos em jogo. Você tem o Federal Reserve se recusando a cortar a taxa de fundos federais, a diferença ainda muito alta, é mais de 5%. E não vamos esquecer o enorme balanço do Japão. É quase 5 vezes maior do que em 2013, de 170 trilhões de ienes para 760 trilhões. As taxas de juros não podem subir acentuadamente sem implodir o balanço. Lembre-se de que até 2026 eles ainda estão comprando 3 trilhões de ienes por mês. Isso significa que a grande reversão do iene ainda não está garantida. O novo chefe de câmbio do Japão fez uma declaração sobre algo que já sabíamos. A única solução para salvar o iene japonês é melhorar a economia. A engenharia financeira só pode te levar até certo ponto, mas isso levará anos ou até talvez uma década. A China está superando o Japão, e os Estados Unidos estão restaurando sua indústria e prestes a aumentar as barreiras comerciais. Uma guerra comercial está chegando, então a recuperação japonesa não vai acontecer tão cedo. Então, de agora até então, podemos esperar que o Japão continue despejando dólares americanos para sustentar as coisas. Desde setembro de 2022, o Japão interveio nos mercados cambiais pelo menos 4 vezes. Em março deste ano, eles fizeram seu primeiro aumento de taxa, mas o iene continuou caindo em relação ao dólar americano.
Não há realmente razão para acreditar que o recente rally é uma grande reversão. Até lá, veremos o Bojota queimar mais 50, 60, 70 bilhões para apoiar a moeda. O Fed ainda precisa cortar as taxas para uma mudança duradoura, mas quando isso acontecer, não será bom para a economia dos Estados Unidos, porque o dinheiro dos investidores japoneses pode deixar os Estados Unidos em massa e voltar para ativos em ienes, e isso poderia desencadear uma venda desagradável tanto no mercado de títulos quanto no mercado de ações dos Estados Unidos. Agora, só porque o Japão aumenta as taxas não significa que suas exportações estão seguras. Seu maior rival manufatureiro é a China, e isso é verdadeiramente um jogo de soma zero. Pense nisso, especialmente quando se trata de carros. A maioria das famílias ao redor do mundo só pode pagar um veículo, no máximo. Então, se não estão comprando uma marca japonesa, é provável que estejam comprando um carro chinês. E essa guerra manufatureira está se desenrolando na Tailândia. O New York Times resume perfeitamente. O Japão construiu a indústria automobilística da Tailândia e a China está de olho nela. Os países do Sudeste Asiático costumavam ser dominados por marcas japonesas como Nissan, Mazda e Honda. Todas são nomes conhecidos, mas a China está um passo mais perto de devorar o mercado automotivo tailandês. Eles estão ganhando participação de mercado do Japão, e isso é muito sério. A grande vantagem inicial do Japão vai desaparecer nos próximos 5 ou 10 anos. Hoje, o Japão ainda tem um monopólio no mercado de carros tailandês. Em 2022, 85% dos veículos vendidos eram de uma marca japonesa. Mas em 2023 isso caiu para apenas 76% em apenas um ano, 12 meses. Ao mesmo tempo, as marcas chinesas aumentaram sua presença de 4,7% para 10,3%, mais do que dobrando suas vendas de carros. E tudo isso tem a ver com o aumento dos veículos elétricos. É realmente importante entender a velocidade dos fabricantes chineses quando veem uma oportunidade de mercado, eles avançam com tudo, e isso é algo que o Japão, ou a Alemanha, por exemplo, não está acostumado. Apenas ouça esta história, é verdadeiramente notável a velocidade com que a China pode operar. A GAC Aion é uma fabricante de veículos elétricos da China, e quando chegaram à Tailândia, eles nem tinham ideia. Esta história é realmente louca. Eles não tinham escritório, fábrica, nem funcionários. Eles montaram sua sede em um hotel, trabalharam em salas de conferências e realizaram reuniões no saguão. Trabalharam incansavelmente recrutando concessionárias locais, e em 74 dias, que é cerca de 2 meses e meio após chegarem à Tailândia, venderam seu primeiro veículo elétrico no país. E isso não é exceção, é a norma nas empresas chinesas. É chocante ouvir marcas japonesas lutando contra a China dizerem isso. E isso vem do chefe da joint venture Sony Honda, uma empresa que produz veículos elétricos. Os fabricantes de carros japoneses estão muito assustados com o rápido desenvolvimento dos veículos elétricos na China. A cultura corporativa conservadora do Japão simplesmente não consegue acompanhar. Eles estão se movendo muito devagar. E aqui está o golpe fatal. O tempo de desenvolvimento dos veículos elétricos chineses, desde a concepção até a produção, caiu para apenas 18 meses. Então, os fabricantes chineses de veículos elétricos podem produzir um novo modelo em metade do tempo em comparação com seus rivais no Japão. Simplesmente não há como competir a essa taxa. Embora seja verdade que os veículos elétricos chineses não possam entrar nos Estados Unidos e as exportações japonesas possam, isso é bastante relevante quando se trata do mercado global. Os fabricantes de automóveis japoneses não podem se esconder atrás de uma barreira tarifária, isso apenas destruirá sua competitividade. Eles ficarão completamente dependentes da economia dos Estados Unidos e do mercado consumidor. Em dezembro do ano passado, o primeiro-ministro tailandês lembrou ao Japão que precisa acordar, tomar decisões mais rápidas sobre se devem fabricar veículos elétricos na Tailândia ou não. Vocês não estão sozinhos no mundo, foi o aviso. Obviamente, o Japão não levou isso a sério, enquanto a China entrou e devorou seu mercado. E isso será uma grande refeição. As fabricantes chinesas de veículos elétricos já têm uma posição sólida na Tailândia. A BYD, por exemplo, está produzindo 150 mil carros por ano. A GAC Aion produz 50 mil veículos agora, e no total temos quase 800 mil unidades sendo fabricadas anualmente, principalmente para o mercado tailandês local. E esse número só vai continuar crescendo. Então, por que a China entrou na Tailândia de uma maneira tão grande? As tarifas da UE realmente só chegaram alguns meses atrás, e é bastante simples. O governo tailandês está impulsionando a transição para a energia verde, o que inclui o mercado automotivo. Até 2030, 30% dos carros produzidos no país serão veículos de emissão zero, ou seja, veículos elétricos. E isso também inclui a fabricação doméstica de baterias.
Então, você tem um país que está buscando a transição para carros elétricos e a demanda vai de zero até o infinito. E fica melhor. Para incentivar a adoção de veículos elétricos, a Tailândia também está distribuindo muitos subsídios para reduzir os custos dos veículos fabricados no país. Os compradores podem receber até 100 mil baht por carro até 2027, o que é quase 3 mil dólares. O BYD03 na Tailândia custa menos de 900 mil baht, então você está dando às pessoas um reembolso de mais de 10% no preço de etiqueta. E isso vai impulsionar a adoção e tornar os veículos elétricos ainda mais baratos do que alguns carros a combustão. É óbvio que a demanda por veículos a combustão vai cair nos próximos anos, pelo menos na Tailândia. E porque o Japão está ficando para trás, alguns fabricantes de automóveis como a Suzuki estão fechando suas fábricas, e isso é realmente triste. A fábrica da Suzuki começou a produção em 2012 e estava produzindo veículos a combustão para o mercado local tailandês e para exportação. Então, a empresa sabia que o mercado de veículos elétricos ia explodir, mas simplesmente não fez a transição rápida o suficiente. E isso está acontecendo com marcas japonesas em geral. Grandes nomes como a Honda também estão reduzindo a produção e tentando fazer a transição para veículos elétricos. Mas podem fazer a mudança agora? Claro, definitivamente podem. Mas vai custar muito dinheiro construir as cadeias de suprimentos e reconfigurar as fábricas existentes. A Tailândia deu aos fabricantes chineses um acordo fantástico. Um subsídio de 4 mil dólares por veículo elétrico fabricado no país. E até os fabricantes de automóveis japoneses fazerem a mudança, os subsídios ainda estarão disponíveis? Provavelmente não. O Japão enfrenta muitos problemas hoje. Seu colapso da moeda e a perda do mercado de veículos elétricos são apenas sintomas de uma crise maior. Eles estão evitando a realidade, o quadro maior, e tentando usar a engenharia financeira como solução. No entanto, eles estão em um beco sem saída. E aqui está o ciclo vicioso. Fortalecer o iene é necessário, ou os consumidores locais serão destruídos, mas se fizerem isso, prejudicará suas próprias exportações. O Japão pode sempre fabricar na China, sem problema. As empresas japonesas têm muitas fábricas lá, mas isso apenas desindustrializará ainda mais o país. Então, de todos os países do G7, o Japão pode estar na pior situação, e vai piorar antes de melhorar. Mas, como sempre, deixe-me saber o que você acha. A mudança na taxa de juros do Japão mudará alguma coisa? Eles podem se adaptar e competir contra os veículos elétricos chineses? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Não se esqueçam de curtir e se inscrever enquanto navegamos por esses tempos loucos.